Olá, meus amigos, Alex Brasil. Não pude estar ao vivo com vocês porque infelizmente coincidiu com outro evento muito importante. Estarei com nossos amigos da Igreja Bola de Neve. Estão fazendo um trabalho maravilhoso, estão entrevistando as pessoas que passaram muita dificuldade ali na Venezuela, em outros países, e hoje estão acolhidos aqui pelo Brasil. Seguindo inclusive uma recomendação do nosso presidente, a gente está ali acompanhando a história triste que eles tinham no país que sucumbiu ao socialismo, ao comunismo, e que hoje estão aqui no Brasil e morrem de medo que a nossa nação acabe trilhando os mesmos caminhos. Mas enfim, então por conta desse evento no Bola de Neve, eu gravei esse vídeo para vocês, ao qual eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre essa trajetória que a gente vem traçando. Já estamos aí há 10 anos liderando as ruas, principalmente da capital, de verde e amarelo, e a importância de tudo isso para que o nosso presidente Bolsonaro assumisse a presidência em 2018 e agora, mais uma vez, de suma importância, a reeleição do presidente que está em xeque. Eu costumo dizer que 2022 a eleição ainda é uma situação praticamente de vida ou morte para nós, de suma importância, pois a vitória do presidente em 2018 revelou o quanto o sistema é violento contra a nossa nação. E todos eles juntos, unidos, estão tentando evitar que o Bolsonaro seja reeleito em nosso país. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Todos nós, muitas vezes, nos sentimos refém, principalmente de uma Suprema Corte, que na sua grande maioria foi nomeada pelos governos de esquerda, Lula, Dilma, FHC, que alguns ainda achavam que era de direita e hoje tem claro que o PSDB nunca foi de direita. Então nós temos aí uma situação que nos arrepia. Não apenas a Suprema Corte, mas muitos grupos de interesse, a grande imprensa, muitas vezes empresários que a princípio estavam acostumados com o dinheiro fácil do governo brasileiro, nesse momento veem em dificuldade em tocar os seus negócios por conta de um governo digno, um governo honesto como o do governo Bolsonaro. Então o que nós podemos fazer? Nós estamos lutando diariamente, através das redes sociais, que foi um caminho que despertou a voz do cidadão, do conservador, do conservadorismo. Nós estamos sempre divulgando o que o nosso presidente faz, as ações, repudiando as coisas horríveis que acontecem com a gente no nosso dia a dia. Nós estamos sempre combatendo aquela falsa notícia, aquela falsa informação que muitas vezes é divulgada pela grande imprensa. A gente percebe claramente ali um governo Dória, por exemplo. Se não houvesse as redes sociais, a imprensa estava totalmente fechada com Dória. O Dória gastou milhões com aquela imprensa suja, marrom. O próprio antagonista, que até então a gente tinha como uma página respeitável até 2018, se vendeu ao governo Dória e passou a divulgar praticamente uma página de campanha ao Dória. O resultado disso é que com as redes sociais, com a voz do povo, a minha, a sua voz, a imprensa não conseguiu vencer esse debate, não conseguiu vencer a narrativa. Hoje o Dória não consegue passar de 1% nas pesquisas, está perdendo inclusive o direito de sair candidato à presidência para candidaturas de outras legendas, como a do MDB, por exemplo, justamente por quê? Porque a imprensa não conseguiu fazer com que o povo acreditasse no que ela vendia como uma verdade. E nós sabemos que era uma falsa premissa. Então, depois que as redes sociais surgiram, nós, enquanto sociedade, aprendemos a ter um pouquinho mais de voz, de comunicação, e com isso conseguimos fazer com que uma pessoa que era um mero deputado federal, que muitas vezes estava sozinho dentro da Câmara de Deputados Federais lutando, se conectasse com uma população que já fazia alguns anos saíam às ruas pleiteando e lutando por mudanças. Por muitos anos, a nossa sociedade ficou saindo sem ter uma liderança conectada a ela dentro do Congresso. E foi exatamente assim que a gente conseguiu derrubar a presidente Dilma. Foi assim que a gente, enquanto liderança, decidiu não dá mais para ser assim, não dá mais para continuar assim. E essas lideranças começaram a surgir, a se conectar e a liderar as ruas. E isso foi benéfico demais para a nossa nação, que começou a aprender a lutar por democracia. Começou a entender como funciona a democracia de verdade, e não aquela democracia que até hoje membros do STF ou membros da corrupção e do sistema apodrecido tentam dizer que é a democracia que eles defendem.
chega a ser absurdo, mas você vê partidos comunistas falando em democracia, sendo que, na verdade, você não conhece, nem eu, nenhum partido comunista que realmente defenda a democracia ou que exista democracia em sua nação. Então, a partir daquele momento que todas essas lideranças passaram a se conectar, se encontrar pelas redes e depois de forma presencial, começou a haver, então, um grupo organizado que, diferente dos Black Blocs, no primeiro momento, em 2011, assumimos as ruas sem quebrar vidraça, sem vandalismo, sem bandalheira, sem agressões e conseguimos, assim, juntos, demonstrar a nossa insatisfação e derrubar uma presidente que não correspondia mais com os anseios da população. Em 2018, o presidente Bolsonaro assume de uma forma que ninguém poderia imaginar, sem recursos, sem dinheiro, sem horário de TV, com um partido que até então era praticamente inexistente, e junto com o povo passou então a ser o primeiro presidente conservador conectado a um patriotismo que já praticamente não existia no nosso país, a não ser em períodos de Copa do Brasil, e olha lá. Hoje você pergunta para a grande maioria da população quem são os jogadores da seleção, eu confesso para vocês que eu mesmo não sei quem são. Sei de um ou outro nome que supostamente ainda poderia estar lá, mas nem tenho certeza se estão. Agora, se você pergunta para a grande maioria quem são os ministros do STF, esse sim pode ter certeza que a grande maioria sabe o nome de um por um deles e jamais, penso eu, gostaria que eles estivessem ali naquela escalação. Mas isso é a evolução da nossa sociedade, que de um modo geral aprendeu a entender um pouco mais de política, passou a se envolver um pouco mais com a política, e aqui fica o meu convite para vocês que estão participando desse evento e que com certeza querem participar um pouco mais, fazer um pouco mais pelo nosso país, pelo nosso estado de Santa Catarina, por suas cidades e pela sua qualidade de vida, e principalmente a nossa luta não é uma luta que vá corresponder a 100 metros. A nossa luta é uma luta de uma jornada onde a gente está lutando pelas próximas gerações. Se você pegar as gerações hoje de 15, 20, 30 anos, a grande maioria não aparece nas manifestações verde e amarelo. Elas ficam muitas vezes em casa, ou quando saem para a marcha da maconha, para a marcha LGBT, estão lá aplaudindo uma liderança vinda da Anitta, que o que faz de melhor é muitas vezes tatuar o seu próprio ânus para reivindicar alguma coisa. A educação realmente foi ladeira abaixo. Vocês sabem que eu tenho aí algumas lutas na UFSC sobre direitos e liberdades. A nossa ideologia de esquerda ela está realmente intrínseca e dentro das universidades, mas não apenas nas universidades. Ela está dentro de todo o contexto educacional. Hoje, já desde o primário, você percebe claramente que aqueles professores que passaram por ensinamentos principalmente ligados a instituições públicas se formaram com viés de esquerda, com viés marxista, para justamente doutrinar os seus filhos. Quando você tem um filho que entra para dentro de uma universidade como a UFSC, e se você não tiver realmente ele muito próximo de ti, a tendência é que uma vez que ele esteve lá dentro, você vai perder a conexão com seu filho, principalmente se ele estiver dentro de uma área de humanas, onde ou ele aceita a doutrinação que lhe é imposta, ou ele vai ser duramente perseguido e terá muitas dificuldades para se formar lá dentro. Então é sobre tudo isso que nós precisamos lutar. Hoje nós temos uma candidatura de um presidente que deixa claro a sua luta por liberdade, a sua luta pelos direitos individuais de cada um, que principalmente nesses últimos anos de pandemia foram violentadas. Hoje um próprio parlamentar é perseguido, tem os seus bens bloqueados por dizer o que pensa, e o que ele diz realmente corresponde a que muitas pessoas pensam. E do outro lado nós temos um presidente que representa a esquerda naquilo que de fato ela se tornou. Ela se afastou dos cristãos, ela defende o aborto, ela defende o que nós, na verdade, lutamos, que é ser contra a liberdade. Ela quer censurar a imprensa, ela quer censurar a tua voz, ela quer censurar as redes sociais. E por que eles querem isso? Porque eles sabem que eles são minorias, e quando você é minoria, você tenta fazer o quê? Através de uma ditadura imposta, calar a grande maioria. E é exatamente o que a esquerda tenta nesse momento através do Lula. Conseguir fazer com que ele seja eleito, se não pelo voto, mas por outros caminhos nebulosos que o nosso presidente está atento, justamente com possibilidades de fraude,
para tentar nos calar em definitivo e perseguir todas essas lideranças que de alguma forma conseguiram provocar a ruptura com o sistema que vinha prevalecendo em nosso país. Além disso, já indo para finalizar, não quero prolongar muito, quero deixar vocês debaterem aí, temos o problema que é justamente o globalismo, os progressistas e a nova ordem mundial. Dentro do contexto americano, sabemos que o presidente hoje que está lá, o Biden, foi um cara colocado, é um laranja. As famílias que realmente detêm o grande capital, que não aparece em lista da Forbes, elas hoje estão tentando de todas as formas dominar o mundo através dessa introdução da nova ordem mundial, comandando as grandes nações, comandando os bancos centrais das nações, através do seu poderio econômico, dando os presidentes que eles querem para a governança de vários países. Nós, enquanto brasileiros, somos a última trincheira do combate, por ser justamente um grandioso país, riquíssimo, um país continental, celeiro do mundo, que abastece com seus alimentos boa parte do nosso planeta Terra, e eles querem, de todos modos, tomar o Brasil para eles, assim como conseguiram dentro do contexto dos Estados Unidos. O próprio Soros, com suas fundações, tem influenciado em diversos países através do seu poderio econômico e interferindo, inclusive, em sistemas eleitorais, já que ele comprou o Smartmatic e, logicamente, ele não comprou à toa esse sistema eleitoral que hoje prevalece em boa parte do mundo. Então fica o meu alerta aqui para vocês, o tamanho da nossa luta, o tamanho da nossa responsabilidade em apoiar o presidente Bolsonaro e fazermos o que estiver ao nosso alcance, pois 2022 será um grande divisor de águas. Ou nós realmente estaremos do lado da liberdade com o nosso presidente Bolsonaro, ou não sei mais o que será da vida e do cotidiano de cada um de nós. Posso contar com o seu apoio? Tenho certeza que sim. Contem com o meu, vamos juntos para tudo e para todos que tentarem lutar contra as nossas liberdades. Força e honra, um abraço do seu amigo Alex Brasil.